Você acorda já cansado. Nada grave aconteceu. Nenhuma emergência, nenhum desastre. Mesmo assim, seu corpo já está em alerta. O peito levemente contraído. A mente ligada antes mesmo do dia começar. Uma inquietação difícil de explicar. Muita gente chama isso de pressão. Outros chamam de responsabilidade. Alguns chamam simplesmente de vida adulta. Mas existe um detalhe curioso nisso tudo. Talvez o problema não seja o seu cansaço. Talvez seja a forma como você está interpretando o que o seu corpo está tentando dizer. Porque o corpo não entra em alerta sem motivo. Ele reage. Ele tenta proteger. E isso levanta uma pergunta estranha. A pergunta não é: por que estou tão ocupado? A pergunta é outra. Por que eu não consigo desligar? Existe uma diferença enorme entre esforço saudável e ativação contínua. O esforço saudável começa, cumpre uma função e termina. A ativação contínua não termina. Ela vira um estado permanente. Você pode até funcionar bem, entregar resultados, resolver problemas, tomar decisões importantes. Mas por dentro, algo nunca relaxa. É como se você estivesse sempre esperando alguma coisa, algo que não chega. E quando não chega, você tenta compensar. Mais foco, mais metas, mais controle, mais planejamento. Porque existe uma regra silenciosa que aprendemos sem perceber. Tensão significa importância. Se estou tenso, algo grande está acontecendo. Se estou exausto, é porque estou evoluindo. Mas e se essa leitura estiver errada? Pense por um instante. O sistema nervoso humano foi feito para ciclos. Primeiro alerta, depois ação, e então descanso. Alerta, ação, descanso. O organismo humano foi projetado para isso. Ele não foi feito para permanecer em alerta o dia inteiro. Quando isso acontece, não é sinal de força. É sinal de que algo está desalinhado. Agora observe algo importante. O cortisol não é o vilão da história. Ele é um mensageiro. Ele prepara o corpo para agir diante de ameaça. O problema não é ter cortisol. O problema é viver como se a ameaça nunca terminasse. E aqui começa algo interessante. Muitas vezes, não existe ameaça concreta. Não há predador, não há incêndio, não há guerra ao redor. Mas o corpo continua reagindo, como se algo estivesse errado. Então surge a pergunta: por quê? Porque nem toda ameaça é externa. Existe um tipo de ameaça silenciosa. A ameaça de não pertencer. A ameaça de não ser suficiente. A ameaça de estar perdido. Sem perceber. Esse tipo de ameaça não aparece em planilhas. Ela aparece como inquietação. Como uma sensação difícil de explicar. Existe até um tipo de cansaço que não melhora com férias. Você descansa alguns dias, viaja, desliga notificações, mas quando volta, tudo retorna. Porque o problema não estava na agenda. Estava no significado. E é aqui que algo curioso acontece dentro do cérebro humano. Nós não fomos feitos apenas para sobreviver. Fomos feitos para procurar. Para buscar algo que dê direção à experiência. Quando essa direção existe, o esforço faz sentido. Quando ela desaparece, o esforço vira desgaste. É por isso que duas pessoas podem trabalhar a mesma quantidade de horas e terminar o dia de formas completamente diferentes. Uma termina cansada. A outra termina vazia. Não é só esforço. É significado. E aqui aparece uma peça que quase nunca é discutida. Durante milhares de anos, essa busca tinha direção.
rituais, comunidade, propósito compartilhado, conexão com algo maior que o indivíduo. Hoje, essa mesma energia continua existindo, mas foi redirecionada para notificações, para metas, para comparações. A sensação é parecida, mas o destino é diferente. E o corpo percebe. Você pode conquistar mais, produzir mais, ganhar mais. E ainda assim, sentir que algo está faltando. Porque está. Existe uma fome que não é de tarefa. Existe uma sede que não é de reconhecimento. Existe uma inquietação que não é de prazo. E muita gente passa anos tentando resolver isso do mesmo jeito. Trabalhando mais, produzindo mais, planejando mais. Mas quanto mais tenta preencher essa falta com atividade, mais o sistema nervoso permanece em alerta. Porque o corpo percebe algo que a mente demora a admitir. O problema não é quantidade de esforço. É direção. Talvez o que você chama de ambição seja uma busca mal direcionada. Talvez o que você chama de exaustão seja um pedido de alinhamento. E aqui aparece a virada que quase nunca é discutida. E se essa tensão constante não for apenas biológica? E se ela também for existencial? Quando o corpo entra em alerta contínuo, ele pode estar dizendo que algo essencial está fora do lugar. Não é só produtividade. Não é só agenda. É coerência. Existe uma diferença enorme entre viver ocupado e viver alinhado. O ocupado está sempre correndo. O alinhado sabe para onde está indo. O ocupado reage. O alinhado escolhe. Quando essa coerência falta, o corpo tenta compensar. A amígdala mantém vigilância. O coração acelera. Os músculos permanecem tensos. É como se o organismo estivesse procurando abrigo. Mas o abrigo não está na lista de tarefas. Está no sentido. Talvez o que chamamos de crise moderna não seja apenas excesso de estímulo. Talvez seja carência de profundidade. Você pode viver cercado de pessoas e ainda assim se sentir deslocado. Pode cumprir todas as expectativas e ainda assim sentir que algo está vazio. E o corpo sente isso antes mesmo da mente admitir. Não é só estresse. É desorientação interna. É tentar usar ação para resolver a ausência de direção. É tentar usar controle para resolver falta de conexão. E se você continuar interpretando isso apenas como pressão, vai continuar tentando tratar com mais disciplina. Mas disciplina não preenche vazio. Organização não resolve desalinhamento. Existe outra possibilidade. E se o seu sistema nervoso não estiver quebrado? E se ele estiver tentando te reconduzir? E se essa tensão constante for um sinal de que você precisa parar de fazer e começar a escutar? Existe um ponto em que o corpo deixa de ser inimigo e passa a ser bússola. Mas isso exige silêncio. E silêncio assusta. Porque no silêncio, a distração desaparece. E o que estava abafado começa a aparecer. Não como drama, mas como verdade. Hoje eu não quero que você resolva nada. Não quero que você mude sua rotina. Não quero que você adote uma técnica nova. Quero propor algo simples. Hoje, antes de dormir, sente-se por 3 minutos. Sem música, sem meta, sem método. Apenas sentado. Se houver tensão no peito, não tente relaxar. Pergunte em silêncio. O que você realmente está procurando? Não responda com a mente. Apenas observe. Talvez não venha nada. Talvez venha incômodo. Talvez venha clareza. Mas pela primeira vez, você não estará lutando contra o corpo. Estará ouvindo. E se algo dentro de você perceber que o problema nunca foi apenas pressão, então ainda há muito mais para decodificar.
porque o corpo fala. E quase ninguém aprendeu a escutar. Se você quer continuar explorando como a mente interpreta a realidade e por que certas sensações parecem controlar nossas decisões, inscreva-se no canal Primeiro Campo. Aqui investigamos os mecanismos invisíveis que moldam comportamento, emoções e escolhas. Porque entender o que acontece dentro de você pode mudar completamente a forma como você vive fora. E tudo começa quando você percebe. Não é só estresse. É desorientação interna.